Olá, gente. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, certo? Espero que esteja tudo bem com todos, à medida do possível. Estamos passando por um momento histórico difícil, mas somos fortes e vamos sair dessa ainda mais fortes. Eu não tenho dúvidas. E como eu confio muito em vocês, eu sei que vocês só vão sair de casa se for estritamente necessário. Não é isso? Hashtag fiquem em casa, por favor. Por mim, por vocês, por nós, por todo mundo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a compreensão textual de alguns textos, né, de alguns gêneros textuais, através da resolução de questões, porque resolvendo questões nós aprendemos muito, tá? Eu trouxe algumas questões, modelo Enem e ITA, né? Exame Nacional do Ensino Médio e Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Espero que vocês gostem, que aproveitem, que prestem atenção. Qualquer comentário é só por aí no comentário do vídeo que eu vou ler com todo carinho, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira questão é do ITA 2017. Observe a tirinha a seguir e responda as questões 1 e 2. Prestem bem atenção. Esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro. Olha só. Que atitude típica de parte do público televisivo é reproduzida por Calvin, o garoto da tirinha? Assistir aquilo que critica? Assistir somente aquilo que está na moda? Mudar de opinião de acordo com o momento? Não criticar aquilo a que assiste? Interagir com o apresentador de TV? Para o vídeo, pensa um pouquinho, reflete para depois você continua o vídeo para saber se acertou. Quero ver quem é que vai acertar mais. Então, bom, muito bem para quem marcou o item A. Né? Calvin, ele critica, né? Mas ele assiste. Ele admite que gosta, mesmo tendo criticado, mesmo tendo dito que é sensacionalista, né? Aquele programa midiático que faz de tudo para chamar atenção, ainda que não seja de forma justa, ainda que seja impressionando as pessoas, né? Chamar atenção de uma forma chocante, ainda que muitas vezes não seja honesta, ainda que muitas vezes nem tenha, digamos, qualidade, certo? Então, ele assiste aquilo que critica. Não tem nada a ver com ele assistir somente aquilo que está na moda, em nenhum momento se falou de moda aí. Ele não mudou de opinião de acordo com o momento, ele permaneceu com a mesma opinião, mas também declarou o tipo de gosto dele, pelo menos um dos tipos de gosto dele. E a questão de não criticar, não, na verdade, ele critica. Interagir com o apresentador de TV, não. Ele falou, ele criticou e deu a opinião dele, certo? Então, muito bem, quem marcou o item A. Observemos a tirinha novamente e observemos que no terceiro quadrinho há uma quebra de expectativa. Você talvez ache, antes de lê-lo, que ele vai continuar criticando, mas não, olha aí, e eu adoro, olha o adoro em negrito, olha o adoro bem destacado, né, que é um recurso das tirinhas, das histórias em quadrinhos HQ, né, tanto quanto os balões, as imagens, a linguagem não verbal, que é essencial. Pode até não ter linguagem verbal, né, palavras, frases, mas tem que ter imagem
quando se trata de tirinha e história em quadrinhos. Há histórias que são contadas todas através de imagem, inclusive. Onomatopeias que imitam ruídos, não é? Já que estamos falando das características. Blim, blão, toque, 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 miau, au, au, au. Né? Imitam sons da natureza, imitam ruídos, cabrum, pof. Tudo isso é onomatopeia e também são muito usados na tirinhas e histórias em quadrinhos. Então, voltando em quadrinhos, né? Voltando no terceiro quadrinho, há uma quebra de expectativa, sim, né? No leitor. A segunda questão, certo? Vamos lá. Os 2 primeiros quadros da tirinha criam no leitor expectativa de desfecho, de final, que não se concretiza, gerando daí o efeito de humor. Nesse contexto, a conjunção I estabelece a relação de que? I, E, E. De que? Conclui-se alguma ideia que se iniciou? Essa ideia que se iniciou nas tirinhas anteriores, ela é concluída? Será que há uma explicação de algo que já foi dito e agora ele vai ser mais mastigado, melhor explicado? Será que há consequência? Para toda causa há uma consequência. Será que teve a causa de algo antes e agora a consequência disso? Alternância ou. O que é que a gente pode perceber? Vamos pensar um pouquinho? Tudo bem para quem marcou o item C, oposição. Embora a conjunção seja I o E, né? E eu adoro, esse item é a função de quê? De oposição, de contrariedade. Eu poderia muito bem ter substituído pelo mais, pela conjunção mais. Mas eu adoro. Não poderia? É isso aí, muito bem. Né, que eu trouxe para vocês, ela também é do ITA de 2017 e vamos à leitura. Informa que diante dos acontecimentos que são de domínio público, clac. Ei, não. Tudo bem, clac. Se você acredita que é o público que domina os acontecimentos, o que é que você pode depreender daí? Que nós temos que ser críticos, muito bem, que nós temos que filtrar o que a gente assiste, que a gente não pode acreditar em tudo que nos dizem, em tudo que a gente escuta, porque existe muitas vezes por trás de grandes programas televisivos, existem muitas vezes interesses de grandes grupos, de grupos poderosos, de certos governos, né? E às vezes a gente acaba se alienando, às vezes a gente acaba se deixando manipular. Quando a gente tem um nível de criticidade maior, um nível de leitura maior, fica mais fácil de se deixar enganar, né? E a gente faz a leitura da realidade, quer seja de textos escritos, de textos orais, de qualquer realidade na qual estejamos inseridos, a gente faz aquela leitura de forma mais crítica. Então, nós temos que assistir jornal, é importante? É, mas que eu filtre o que eu estou ouvindo, que eu filtre, né, as matérias, que eu consiga dar a minha opinião crítica e pegar para mim, para minha vida, o que for bom daquilo ali. Então, a questão 3, certo? Ela diz assim: analisando as 2 tirinhas, não se pode afirmar que. Não. Cuidado com essas questões que trazem o não, porque você vai trazer exatamente, você vai marcar nesse tipo de questão exatamente o que não é. O que seria errado vai ser o certo dessa resposta. A interpretação errada vai ser a certa dessa resposta. Vamos lá. Calvin se revela incapaz de compreender o noticiário, diferentemente do pai de Mafalda. Será que Calvin não compreende? A gente já viu que ele compreende, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Calvin e Mafalda, apesar de crianças, são críticos em relação ao conteúdo televisivo? São. A Mafalda ela é uma das personagens mais críticas das tirinhas, né? Ela vem mesmo para subverter a lógica, para criticar, para dar opinião, pensar diferente. Ela é rebelde. Rebelde como temos que ser, né? Rebelde para mudar a nossa realidade, mudar o que nos incomoda, mudar o que está errado, as injustiças sociais, as desigualdades sociais,
fazer a nossa parte por um mundo melhor, para a gente, para toda a sociedade da qual fazemos parte. A reação de Calvin e a de Mafalda são diferentes diante do conteúdo televisivo? São. Ela quer desligar, desliga, depois liga de novo a TV, né? E ela não gosta. Ela não gosta. Ela deixa claro que não gosta. O Calvin deixa claro que gosta. Ambas tratam da relação entre telespectador e mídia televisiva? Sim. Ambas apresentam personagens que questionam o noticiário veiculado na TV. Tudo isso já ficou muito claro, né? Então, pensando qual é a resposta certa? Bem, resposta certa, item A. Calvin se revela incapaz de compreender o noticiário, diferentemente do pai de Mafalda. Na verdade, eu já tinha explicado, era meio que como se tivesse dado a resposta, né? Então, ele compreende sim. Ele compreende sim. Então, olha só, analisando as duas tirinhas, não se pode afirmar que item A. Bom, vamos lá. Nessa imagem a gente vê aí o quê? Plástico velho pode virar tecido novo. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. E temos aí dois detalhes, né, da imagem. Um cestinho escrito úmido para cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas, e seco, latas, papéis, plástico, vidro. Olha só, gente, olha só a pergunta. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal, né, a imagem mesmo, a própria imagem, como argumento, né, quando eu quero convencer alguém de algo, quando eu vou escrever um artigo de opinião, né, que também é um texto dissertativo, né? Então, qualquer texto que eu vá escrever que seja dissertativo ou argumentativo, que eu quero convencer o leitor de algo, eu uso argumentos. Argumentos que têm que estar o quê? Bem fundamentados, para que meu texto não fique pobre, certo? Então, aí, o argumento utilizado pela imagem, pela linguagem não verbal, que é o que tem mais aí no texto, né? Ele é, olha só, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização da linguagem verbal como argumento para quê? Essa linguagem verbal ela é utilizada como argumento para quê? Vamos pensar. Para que o material seja reaproveitado, principalmente, será que é a ideia principal? Facilidade na separação do lixo? Melhoria da condição do catador? Preservação dos recursos naturais? Geração de renda para o trabalhador? O que é que vocês acham? É óbvio que se eu reaproveito o meu material, certo? Eu vou preservar mais os recursos naturais. Eu posso gerar mais renda para diferentes trabalhadores. Eu posso, de certa forma, tenho minhas críticas a isso, mas não vamos nos estender. Melhorar a condição de vida do catador, né? Porque ele já vai encontrar o lixo separado, embora ele trabalhe, o trabalho do catador ele seja um trabalho bem suado, bem, digamos, ele é muito explorado, ele trabalha em condições realmente que não são adequadas, né? Para que ele tenha uma vida digna. Claro que a atitude dele de trabalhar é digna, obviamente, mas essa situação aí é uma das situações pelas quais a gente tem que lutar para que mude, certo?
igualdade social. Então, facilidade na separação do lixo, a gente pode imaginar isso pela imagem, né? Tem os cestinhos diferentes, mas a gente percebe que a linguagem não verbal ela é usada principalmente para quê? A campanha ela é feita principalmente para quê? Para que você reaproveite o seu material, certo? Para que você... Porque se ele for reciclado, ele vai o quê? Ele vai ser aproveitado novamente, ok? Quinta questãozinha. Leia atentamente o trecho destacado e assinale a alternativa correta. Levantei-me, encostei-me à balaustrada e comecei a encher o cachimbo, voltando-me para fora, que no interior da minha casa tudo era desagradável. Balaustrada é parapeito, grade de proteção ou apoio. Olha só, gente. Vamos pensar um pouquinho qual seria a resposta? Para o vídeo, pensa um pouquinho, tá? Então... será que o que? Esse que no interior da minha casa introduz uma causa? A causa para ele ter saído da casa? Sim, que no interior da minha casa tudo era desagradável. Por que no interior da minha casa tudo era desagradável? Se lá estava desagradável, ele quis sair. Ele quis ir para fora. Vamos pular o item B. C, fundamento? Sim. Ele se fundamentou no fato de dentro da casa dele não estar interessante para que ele fosse para fora da casa. Razão? Sim. A razão. Motivo? Sim. Razão, motivo para ele ter saído é que no interior da casa deles tudo estava desagradável. Então, só não é consequência. Só não é consequência porque a consequência é exatamente o que vem antes. A consequência aí veio antes. Tá vendo? Como na estrutura de um texto, na estrutura frasal, a consequência ela pode sim vir antes da causa. A consequência saiu. Por quê? Porque no interior da casa dele tudo estava desagradável. É isso aí, muito bem. Questãozinha 6, nós temos uma carta. Fica bem claro que é uma carta de jogo, né? Que traz informações da biografia de alguém, certo? Então tem o nome dele, Marcelo, área de atuação, física e astronomia, contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu, nascimento 19 de março de 1959, Alma Mater, PUC Rio, UFRJ e King's College de Londres, Super Trunfo Tecmundo. Ok? Então, a gente lê o texto e agora vamos à questão. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Me desculpem se não é assim que se pronuncia, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. Essa apresentação subverte, né, transforma, muda, recaracteriza um gênero textual ao fazer o quê? Ela subverte esse gênero. Vincular áreas distintas do conhecimento? Será que eu não posso escrever um texto de determinado gênero textual, falando de diferentes áreas do conhecimento, assuntos de diferentes áreas do conhecimento? Posso sim. B. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador? Não há relação. Qualquer gênero pode evidenciar a formação acadêmica de qualquer pesquisador sem ter que ser subvertido para isso, não é? Ou subverter um texto. Relacionar o universo lúdico a informações biográficas. E aí, o que é que vocês acham? Vamos já ver. D. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Qualquer gênero pode fazer isso tranquilamente. Claro, alguns gêneros eles são mais propícios, eles estão mais voltados para certas funções, certas finalidades. Eles cada um tem os seus objetivos, mas eles podem conversar entre si, não podem dialogar entre si. Um texto de repente ter característica de outro gênero textual, enfim.
Agora, item E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto? Também não faz sentido. Vamos ver qual é a resposta certa? O mesmo que marcou o item C, relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Por que essa apresentação do Marcelo subverteu o gênero textual? Porque juntou o universo lúdico, que é o universo da brincadeira, do jogo, da diversão, com uma biografia, né? A biografia dele. Trouxe dados biográficos, mas que fazem parte do jogo. Então é o que eu tinha acabado de falar para vocês. Os gêneros textuais, eles podem conversar entre si. Não podem. Só que, nesse caso, a biografia dele está dentro da carta do jogo. Não é verdade? O suporte, aí vai ser o quê? A própria carta. Não é verdade? Então, repetindo, essa apresentação subverte um gênero textual. Pega a biografia, que geralmente vem em livros, e coloca onde? Na carta de jogo. Então, é isso aí, muito bem. Bom, espero muito que vocês deixem aí nos comentários também as dúvidas, sugestões, críticas, certo? Eu vou adorar responder todos e todas. Eu posso mandar os slides, posso mandar o material para vocês por e-mail. Só quero que deixe o contato, o e-mail, para que eu possa enviar, inclusive, dicas de leituras, certo? E para que a gente possa conversar mais sobre o assunto, certo? E de repente a gente constrói um clube de leitura para tratar de um assunto, de um livro por semana, fazer a leitura de um livro por semana. Tem muitos livros, vocês sabem, que são digitais, né, para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e com certeza vamos todos sair dele muito mais fortes. Então espero muito que vocês se cuidem, tá? Que, se possível, hashtag fiquem em casa, tá bom? Pelo bem de vocês e pelo bem de todas as pessoas, tá bom? Confio em vocês. É isso aí. E até a próxima. Valeu!